Mas eu fui criado lá e fui criado também parte da minha vida aqui. E é impressionante as coisas que eu tenho ouvido. É impressionante. O Reino Unido, ele foi usado num dos primeiros avivamentos para fazer com que as nações conhecessem o poder de Deus. Foi usado tremendamente por Deus para enviar missionários por quase todo este planeta. Homens que fizeram a diferença, homens que abalaram cidades, homens que geraram o fogo de Deus e o amor de Deus no coração das pessoas. Mas o Senhor disse que a próxima onda de avivamento não partiria da Grã-Bretanha, da nação de onde eu vim. Conhecemos os Estados Unidos, que tem sido poderosamente usado por Deus. Enviado agora nessa segunda etapa do avivamento, pessoas para todos os lados. Eu tenho certeza que muitos de vocês, se é que já não viram, conhecem pessoalmente, talvez um missionário americano. Em todos os lugares do mundo onde eu já fui, eu sempre me deparei, eu sempre cheguei a conhecer missionários americanos, pessoas que abriram mão do seu luxo, que abriram mão da sua vida, do seu estilo de vida, para poderem estar nas nações, falando a respeito do amor de Deus. Mas naquela conferência, Deus não disse que a próxima onda partiria dos Estados Unidos. Eles ali estavam: Deus, de onde virá essa próxima onda? Se não é a Grã-Bretanha, se não é o Reino Unido, de onde vai partir essa onda de avivamento que vai mexer com as nações e preparar o mundo para o teu abraço final? Sabe qual foi a conclusão que eles chegaram, amado? Sabe o que foi que o Espírito de Deus falou àqueles homens? Que a próxima onda de avivamento que mexerá com o mundo partirá-se o mundo. Isso mexe com mexe com o meu coração. Eu não sei se mexe com o seu, mas mexe com o meu coração. Mexeu aí, Maurílio? Mexe com o meu coração. Porque embora eu não seja nascido aqui, eu me sinto parte dessa nação. Eu me sinto parte daquilo que Deus está fazendo nessa nação. E me alegro demais. Já viajo às nações, mas eu me alegro demais em saber que pessoas, talvez existem aqui nesta tarde, missionários, homens e mulheres, que Deus há de levantar e enviar pelas nações, mas não apenas homens cheios de teologia, e sim homens cheios do poder, cheios do fogo e cheios da intimidade de Deus, porque é isto que vai fazer a diferença nessa última onda de avivamento, a qual nós estamos já no princípio dela. Eu creio que é uma intimidade maior com Ele, onde vivemos em função dEle, onde vivemos em função de seu coração, da sua vida, do seu sorriso, dos seus sonhos, em vez dos nossos. Estava compartilhando com a pastora Adriana ontem, após ela compartilhar comigo o seu testemunho. Eu falava que o meu desejo desde pequeno, não que eu seja muito grande, mas o meu desejo desde pequeno sempre foi ser um piloto de avião comercial. E a minha vida então sempre foi voltada para isto, e eu estudava para que um dia eu pudesse então assumir uma cabine num avião comercial na minha terra, Aer Lingus, que é a aviação internacional do meu país. Eu estudava então e dava duro para que um dia eu pudesse ser contratado por eles, e esse dia chegou. Me alegrei demais quando recebi um contrato que dizia: queremos mandar você para os Estados Unidos, você estudará lá por 4 anos, tudo pago, e depois você voltará e terá um emprego de 10 anos garantido conosco, com um salário, uau, muito bom. E aquilo encheu meu coração de alegria então, porque era isso que eu sempre desejei, era isso que eu sempre quis. Eu tinha tudo planejado, eu sabia, eu já era um cristão, e eu dizia: Deus, se concretizares estes sonhos que eu possuo, Senhor, eu vou fazer algo diferente, eu vou ser o piloto diferente, eu vou chegar ali na porta do avião, e todos que entrarem eu vou cumprimentar com a paz do Senhor, para, sabe, gerar uma pergunta, uma reação em sua face. A paz de quem? Paz do Senhor. Senhor, naquelas estações que eles têm, com aquelas fitas que se repetem hora após hora, eu vou colocar ali uma de mensagens, eu vou colocar ali uma de músicas evangélicas, eu já tinha tudo assim planejado na minha mente, do que eu estava pronto e prestes a fazer, ingressando neste campo, no campo da aviação. O contrato estava ali na minha mão, eu estava com um sorriso de orelha a orelha, estava alegre demais, eu sentia paz. Eu sabia que se eu assinasse aquilo ali, Ele me abençoaria. Mas aí, enquanto eu estava com a caneta em punho, pronto para assinar, eu ouvi uma voz que disse: David. Eu disse: fala, Deus. Ele disse: eu quero falar algo contigo. Ah, pode falar, eu já sei. Obrigado a propósito por
né? Pelo formulário aqui, pelo contrato. O senhor é tremendo, o senhor é maravilhoso. Isso é demais. Obrigado. Não é de nada, não tem problema não. Mas eu quero falar algo contigo. Eu tenho alturas bem maiores para te demonstrar do que aquelas que você conhecerá como um piloto. Eu tenho lugares bem mais longínquos para te levar do que lugares que você conhecerá como piloto. Talvez o salário não seja tão bom. Eu tenho um coração tão cheio de amor para revelar para o meu povo. Se você desejar esse papel. Eu falei, mas Senhor, não foi o Senhor que me deu o formulário, não foi o Senhor que abriu essa porta para mim. O Senhor é tremendo, é maravilhoso. Não, eu não estou te ouvindo, não é possível, é o inimigo. Mas ele disse, se você quiser eu te dou mais. Custará mais, mas eu te dou mais. Foi difícil, como o testemunho da pastora Adriana. Foi difícil porque hoje eu sei que aquilo era pouco. Ela disse isso antes. Mas naquela época, para mim aquilo era tudo. Era tudo que eu sempre tinha almejado, era tudo que eu sempre tinha sonhado. Ser piloto de avião, viajar, evangelizar o mundo como um piloto. Nas minhas limitações, é claro. E ali então, com lágrimas no meu rosto, eu disse, Deus, escorrendo pelo meu rosto, eu disse, Deus, rasguei o formulário, entrei em contato com o pessoal da Aer Lingus e disse, não posso. Mas você é louco, uma oportunidade de uma vida, um salário excelente, 4 anos nos Estados Unidos, tudo pago. Falei, eu não posso. Eu não sei o que fazer, eu não posso. Deus não permite, hein? Deus não permite que eu faça isso. E eu fiquei então 4 meses oculto, 4 meses escondido no meu lugar de oração e chorando diante de Deus. Os meus pais, missionários, felizes, alegres da vida pela decisão que eu havia tomado, porém sem saber o que fariam comigo. Já um homem de 18, 19 anos de idade, eu creio, sem uma perspectiva de vida, eu comecei a orar e a buscar a Deus e buscar a sua face. E parecia que nada acontecia. Eu estava ali e dizia, Deus, eu não sei o que fazer, como Jeosafá, encarando 3 exércitos, ou 2,5. Em 2 Crônicas 20, ele diz, eu não sei o que fazer, Deus, mas os meus olhos estão em Ti. Por 4 meses eu fiquei aguardando. Até que uma missionária de Taiwan, da China, veio. Eu conversei com ela. E aí ela me fez um convite para ir passar 1 ano na China como professor de inglês e como missionário. Mas o dar aula de inglês era uma fachada para que pudéssemos, né, ensinar inglês e falar com as pessoas a respeito de Jesus. E ali começou a minha vida missionária. E de uma maneira um quanto atordoada, porque muitos jovens, ao verem a alegria, muitos jovens naquela nação, uma nação completamente diferente, uma nação completamente faminta e sedenta de uma realidade, porém repleta de idolatria. Alguns jovens, eles chegavam para nós e com alegria aceitavam a Jesus, e com 10 dias eles ligavam para a gente 1h da madrugada e diziam, David, eu fiz o que vocês disseram que deveria fazer. Eu aceitei Jesus, convidei-o para entrar em meu coração e eu estou no meio da rua. Eu falei com os meus pais não aceitaram e me colocaram no meio da rua. Aí você diz, David, o que é que isso tem a ver com adoração? Tem muito a ver com adoração. Porque como eu falei, os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. Eu estive na Irlanda ano passado ministrando lá juntamente com meu baterista Samuel, que está aqui, a minha esposa Bebel, uma brasileira. E nós viajamos do sul para o norte. E vocês talvez já ouviram falar um pouco a respeito da contenda e das pelejas que existem naquela nação. O sul levantando-se contra o norte. É tudo em função de poder. Dizem que é os católicos contra os protestantes, mas é apenas uma fachada, apenas querem poder. Nós estávamos ali, os jovens estavam tão cansados daquele ódio, tão cansados daquela guerra, tão cansados do que está acontecendo ali há eu não sei quantos anos.
E eles diziam: nós temos apenas uma solução, mas estamos precisando de ajuda. Nós sabemos que a solução é Jesus, mas nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como atraí-lo, nós não sabemos como verdadeiramente fazer com que ele se manifeste em nosso meio. Por favor, ajuda-nos. Brasileiros. Fui convidado para uma entrevista numa rádio, a única rádio, só existe uma, na cidade de Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte, onde eu nasci. Fui convidado para uma entrevista ali de 40 minutos. E eles queriam saber, por saberem que eu era irlandês e estava no Brasil, queriam saber o que é que Deus estava fazendo no Brasil. E eu comecei então, juntamente com as duas pessoas que estavam comigo, a relatar aquilo que Deus estava fazendo a respeito das curas, dos milagres. Tudo isso em meio a um período de adoração. No nosso ministério nós temos visto pessoas sendo curadas mais no período de adoração e da entrega do que no período de imposição de mãos, embora eu acredite em ambos e faça ambos. Mas temos visto mais pessoas sendo totalmente curadas, saradas pelo poder e pela unção de Deus em meio a períodos como nós tivemos ainda há pouco, de entrega total, onde os nossos olhos não estão na música, onde nossos olhos não estão no homem que está conduzindo, onde os nossos olhos estão completamente envolvidos e perdidos e abandonados em Deus. E eu comecei a relatar alguns dos testemunhos. E aquela entrevista que tinha a duração de 40 minutos, ela não pôde parar e ficar nos 40 minutos, porque irlandeses da minha cidade começaram a ligar para aquela estação onde eu estava sendo entrevistado e começaram a dizer: não deixe esse programa parar, porque isto que esse jovem, obrigado pelo jovem, isto que esse jovem está falando aí na rádio está acontecendo aqui na minha casa agora. Deus está tocando em alguém, Deus está tocando no meu marido e ele acaba de ser curado. Deus está tocando na minha filha e ela acaba de ser transformada. Deus está tocando neste, naquele outro. A unção do Espírito de Deus em função daquilo que estava acontecendo aqui começou a acontecer lá, e pessoas foram tocadas. O programa deveria ter tido 40 minutos, teve 3 horas e 40 minutos de duração, porque as ligações não paravam. Eu quero é mais, eu quero é mais, eu quero é saber mais, eu quero é desta unção, eu quero é deste avivamento, eu quero é deste coração. Me diga o que é que eu tenho que fazer. Os olhos das nações, amado, não para colocar um jugo sobre vossos ombros, mas os olhos das nações estão voltados para vocês. Os olhos da minha nação estão voltados para vocês, famintos e sedentos, para conhecerem verdadeiros adoradores, verdadeiros missionários adoradores, pessoas que sabem como atrair a glória de Deus, pessoas que sabem como atrair a manifestação do querer de Deus, pessoas que sabem como verdadeiramente suprir a necessidade que há no coração de Deus. Mateus capítulo 16. Quero falar um pouco esta tarde a respeito da pergunta que eu creio será fundamental para um adorador que deseja intimidade. Deus não está à procura apenas de adoradores, está à procura de verdadeiros adoradores. Se Ele frisou verdadeiros, é porque na realidade existem aqueles que são falsos, pretensiosos, aqueles que existem apenas vivem para conseguirem atrair atenção para si mesmos. Estão mais interessados naquilo que o homem há de falar, naquilo que o homem há de dizer a respeito de sua própria pessoa, do que naquilo que hão de falar a respeito de Deus, fluindo através daquela própria pessoa. No versículo 13 do capítulo 16 do livro de Mateus, lê-se: chegando Jesus da região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Repetindo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Tente imaginar o cenário. Jesus está andando ali por aquelas ruas, por aquela região de Cesareia. E aí de repente, enquanto o papo vai, o papo vem, estão ali conversando, talvez falando a respeito de algum milagre que ele acabara de realizar, ou de algo que os discípulos acabaram de ver. O Senhor para, olha para eles e faz uma pergunta assim como qualquer outra: e aí,
João, e aí Pedro, quem dizem os homens que eu sou? Ah, Senhor, eu ouvi enquanto o pessoal conversava ali outro dia que as pessoas estão achando que o Senhor é um dos profetas, que o Senhor é Elias, que o Senhor é um dos profetas. Aí perguntava outro, não, eu tenho ouvido a mesma coisa. Um dos profetas? Eles não me conhecem por Jesus Cristo ungido? Não, eles estão achando que você é uma dessas pessoas. Aí continua no versículo 15, então perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis, melhor dizendo, que eu sou? Aí Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o ungido, tu és o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Eu quero voltar a atenção de vocês para a pergunta que ele faz aqui, ao olhar para os seus discípulos. Primeiro ele estava terceirizando a pergunta, estava querendo saber o que outras pessoas pensavam a respeito dele. Aí de repente eu creio que ele olha nos olhos de uma pessoa, talvez aqui Simão Bar-Jonas, Pedro, e olha em seus olhos, talvez procurando uma resposta que vertia de seu coração, e perguntava: e quanto a você, meu amado? Quem é que eu sou para você? Eu creio que esta é uma questão fundamental para o avivamento. Eu creio que esta é uma questão fundamental para a intimidade que nós desejamos ter com Ele nestes dias. E você, meu amigo, e você, minha amiga, quem é que você diz ser Deus para você? Porque segundo o seu comportamento, eis a sua resposta. Segundo as suas atitudes, eis a sua resposta. Porque Deus está interessado naquilo que verte do seu interior, não apenas em palavras, mas nas suas atitudes, no seu comportamento quando você chega em sua casa, e ali você vai com uma função de fazer o quê? Como Paulo diz em Romanos 12, versículo 1, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Cristo, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício puro, santo, agradável, porque este é o culto racional. Um sinônimo disso este é o culto inteligente. Um antônimo disso é estupidez. Ou seja, qualquer coisa que não se enquadra naquele versículo que estejamos oferecendo a Deus não é inteligente. É chegar e reconhecer na casa de Deus que Ele é muito mais do que nós podemos até mesmo captar com a nossa faculdade intelectual, que Ele é muito mais e deseja muito mais para nós do que nós temos recebido até aqui. Só que Ele não pode vir para qualquer lugar. É necessário que criemos, é necessário que edifiquemos para Ele um propiciatório, um assento de misericórdia. Em inglês, propiciatório é mercy seat, que quer dizer em português assento de misericórdia. É necessário que ofereçamos a Ele um lugar onde Ele se sinta bem-vindo, um lugar onde Ele se sinta desejado, um lugar onde Ele se sinta honrado. Eis um adorador verdadeiro, cujo coração é voltado completamente para mim. Eis um adorador que com sua arte faz de tudo para atrair a minha atenção. Eis um adorador que com as suas canções, que com suas melodias, que com o toque e o tanger de seus instrumentos, está fazendo o mesmo para atrair o meu olhar, atrair o meu coração, e não apenas atrair o olhar de um homem, atrair a atenção dos homens. Ele está interessado em pessoas que sabem responder esta pergunta, que estão à altura desta pergunta. Porque naquele grande e terrível dia, do qual falava ontem à noite, quando nós nos colocarmos diante dele, com todo respeito aos pastores dessa igreja, eles não estarão lá do seu lado para advogar a sua causa. Eles não estarão lá para responder para você ou por você esta pergunta. Nós temos que respondê-la se nós verdadeiramente desejamos um avivamento e uma intimidade no nosso interior. Quem é Deus para você? Quem diz o seu coração ser Deus? Quem diz o seu proceder, o seu procedimento ser Deus? Quem diz o seu comportamento ser Deus? Chegar na casa de Deus com o coração vidrado, com o coração apaixonado, sabendo-se que naquele lugar, naquela noite, naquela tarde, você está completamente aberto, você está completamente entregue ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, aquele que pode operar tudo em você e através de você. Nós estávamos ministrando juntamente com Samuel, o pai dele é um pastor de uma igreja batista lá em Belo Horizonte.
E há uns 2 anos atrás nós estávamos ali, já passavam então das 23 horas. Algumas pessoas haviam se retirado, outras continuavam presentes. E nós estávamos ali então numa adoração intensa, desejosos apenas da glória de Deus, desejosos apenas de agradar a Ele, de perder-nos e abandonar-nos em meio ao seu abraço. Ao seu abraço. E estávamos ali perdidos, chorando, rindo, prostrados, caídos, dançando. Quando de repente as portas fechadas para não tumultuar a ideia do vizinho, quando de repente as portas elas se abrem com um estrondo, e oficiais do corpo de bombeiros entram pela igreja fora gritando: cadê o fogo, cadê o fogo, cadê o fogo, viemos apagar o fogo. E aí tinha um diácono na porta e ele olhou então assim para os oficiais do corpo de bombeiros e ficou meio sem graça, olhou assim ao redor e viu que não tinha fumaça saindo de lugar nenhum, que os instrumentos não tinham entrado em curto, que o pastor não estava, ele falou: não, você tem o endereço errado, deixa eu ver. Ele falou: não, o endereço é esse, não brinca comigo, cadê o fogo? Nós viemos aqui apagar o fogo. E ele virou então para aqueles oficiais do corpo de bombeiros e disse: mas não há fogo neste lugar. E os oficiais disseram: não é possível. Há 10 minutos atrás, ou 5 minutos, não me lembro, os seus vizinhos aqui do lado ligaram para a gente, não foi só um, foi 3 ou 4, ligaram para a gente e pediram: pelo amor de Deus, corra para esse endereço, venha para essa igreja, porque a igreja está pegando fogo, as pessoas vão morrer lá dentro. Será que alguém pode se alegrar um pouco mais, por favor, com isso? Esse é o Deus que nós servimos. Ele é tremendo em poder, sobrenatural. Os pagãos, pessoas que não conheciam Jesus, numa certa hora foram tomados por um tremor e um temor, olharam para fora de suas janelas e viram a igreja sendo consumida em chamas. O diácono virou para o oficial do corpo de bombeiros e disse: meu amigo, sinto muito, esse fogo você não tem como apagar não. Esse fogo não tem jeito de apagar não. Você pode jogar a água que você quiser, mas não tem jeito de apagar não. E começou a evangelizar aqueles homens, e eles ali então puderam testemunhar quanto à manifestação e à glória de Deus. Homens e mulheres que haviam respondido essa pergunta: quem é Deus para você? Deus é tudo para mim. Deus é digno do meu tempo. Deus é digno da minha dança. Deus é digno do expressar do meu coração. Deus é digno do melhor que eu tenho. Deus é digno de eu ficar aqui até meia-noite e dançar e adorar e deleitar-me em seus braços. Deus é tudo para mim. Não é apenas um médico quando eu preciso de um médico. Não é apenas um banqueiro quando preciso de finanças. Ele é tudo. É meu noivo. É o amado da minha alma. Eu estava ministrando em Curitiba, a Jocum. Tem alguns jocumeiros aqui. Estava ministrando lá a respeito de louvor, adoração e santidade, por um período de 4 dias. E eu gosto muito de trazer a teoria e logo em seguida exercitar a prática, para que aquilo possa se fundamentar na mente das pessoas, no que diz respeito à intimidade. E eu pude notar então que entre os 30 alunos, todos sempre se abandonavam, se davam, se entregavam, eram tocados, saíam sorrindo todas as manhãs após o nosso período de teoria e prática. Mas um sentado no fundo da sala, não importa o que acontecesse, não importa a manifestação do Espírito Santo, não importa o testemunho que era contado, ele sempre ficava ali com o coração fechado, triste, abandonado. E aí então eu cheguei para um dos seus discipuladores e perguntei-lhe: qual é o problema do jovem? Por que nada que acontece afeta o coração dele? Por que o louvor contagia a todos, mas não contagia ele? E aí o discipulador chegou para mim e falou: aquele jovem tem um testemunho muito triste. Quando ele era criança, aqui no Brasil, isso é tão difícil de acreditar. Na Inglaterra talvez seria mais fácil, mas aqui não. Mas quando era criança, ele saía todas as manhãs e encontrava-se com outros meninos, encontrava-se com outras meninas e convidava-os então para brincar, ou pedia para que eles deixassem ele entrar na rodinha, ou brincar de esconde-esconde, ou rouba-bandeira, ou algo parecido. E as crianças sempre voltavam para ele e diziam a mesma coisa: não, nós não gostamos de você, nós não queremos você, vai embora. Ele cresceu com essa raiz de amargura em seu coração. A cada dia
a resposta era a mesma. Nunca ninguém desejava parar para brincar com este garotinho e mostrar a ele o que é intimidade, mostrar a ele o que é um relacionamento a dois. Então ele cresceu, conheceu Jesus numa igreja. E é impressionante, durante não sei quantos anos de cristão, ele permaneceu dentro da igreja e nunca foi curado, nunca foi tratado, nunca foi liberto. E ele estava então ali naqueles dias, com o seu coração completamente trancado, fechado. Eu estava ministrando a respeito disso. Quem é Deus para você? Você precisa responder essa pergunta. Eu ministrei a ele e disse: é necessário que você tire os seus olhos dos seus problemas e volte os seus olhos para Deus, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele é bem maior do que os problemas que você tem vivido. Ele é bem maior do que as dificuldades que você tem passado. É necessário que você volte os seus olhos para Ele. Mas ele falou: David, ninguém nunca quis brincar comigo. Eu não sei o que é ter um relacionamento com uma pessoa. Eu não sei como chegar para alguém e conversar com ela. Eu não sei como reagir quando alguém tenta conversar comigo. É algo que eu trago desde pequeno. E aí nós oramos por ele, incentivamos ele a tirar os olhos de si. Naquela noite nós tivemos um culto aberto na Jocum para a cidade de Curitiba. Tenho muitos amigos lá. O lugar encheu, tinha mais de 600 pessoas, 300 do lado de dentro, 300 do lado de fora. Foi tremendo. Deus começou a mover, a agir. Não tive como pregar, não tive como fazer nada. Era apenas libertação, era cura, era um elevar a uma nova intimidade que acontecia ali naquele lugar. Eu tentava falar, não tinha como. As pessoas gritavam, bradavam, aplaudiam. E aí então no dia seguinte eu ouvi um testemunho que mudou a minha vida. O testemunho era desse rapaz. Ele virou para mim e disse assim: David, na frente de todos os seus outros alunos, ele disse: David, eu tenho algo para te contar a respeito de uma libertação que eu recebi ontem. E ele começou a testemunhar, e enquanto testemunhava, ele não conseguia ficar parado, ele começava a pular. E ele testemunhou então pulando. Da pessoa mais tímida passou a ser a pessoa mais ousada, que fez a maior diferença no último dia de aula que deveria ter sido, mas que não aconteceu. Ele falou o seguinte: David, eu estava ali, lembrei-me então da palavra sua. Enquanto você se abandonava numa adoração espontânea, enquanto você se entregava à expressão do seu coração, eu lembrei daquela palavra: tire os olhos de si e volte os olhos para Deus. E eu me rendi diante de Deus e disse o seguinte: Deus, eu estou com isso, amargurado, entristecido, há anos. E isso tem impedido que eu pudesse verdadeiramente ter um encontro contigo. Mas hoje eu quero tomar uma decisão. Eu quero colocar essa doença e enfermidade de lado e voltar os meus olhos para ti. E enquanto ele fazia aquilo, pela primeira vez em sua vida cristã, ele ouviu uma voz que dizia com ele: bom, agora eu quero te mostrar algo que você nunca experimentou. E ele ficou então tão estupefato ali pelo fato de poder ouvir a voz de Deus, que ele não sabia o que fazer. Ele saiu correndo então em meio àquelas pessoas que estavam ali para encontrar um dos seus amigos, um carioca do Rio de Janeiro, que estava prostrado ali ao chão em prantos, tomando todas do Espírito de Deus. De vez em quando tomar, né? Embriagar com vinho novo, né? Não o vinho do mundo, mas o vinho novo onde não há devassidão. Estava tomando todas do Espírito Santo. E ali então ele chegou naquele rapaz que estava deitado e começou a incomodá-lo, e começou a dizer: eu preciso falar contigo, Deus está falando comigo. Ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. E aquele jovem então que estava ali no chão olhou com a cara toda amassada por tantas lágrimas. E ele virou e falou: que legal, Deus está falando comigo também. Não tem como ele falar com você lá no fundo e você deixar ele falar comigo aqui, não? Ele falou: não, eu preciso testemunhar, eu preciso contar, eu preciso falar com você. Deus está falando comigo. Aí o jovem então, ele se descascou do chão, assentou-se e disse: então fala, meu filho, o que é que Deus está falando contigo? Você não vai acreditar, é loucura. Deus está me chamando para brincar com Ele. Aí ele virou e falou, carioca, né? Virou e perguntou: é a primeira vez que tu estás, né? Carioquês, que tu estás ouvindo a voz de Deus, e a primeira coisa que Ele está dizendo é: venha brincar comigo. E ele virou e disse: é isso que eu estou ouvindo, Deus está falando, vem brincar comigo. E aí então o carioca, com toda a sua sabedoria e toda a sua teologia, falou: é legal, hein? O Criador de todas as coisas está te chamando para brincar com Ele. Ele falou, então, tentando ser engraçadinho,
Virou para ele, então Deus deve ter dito como ele quer brincar com você, né? Ele falou, disse. E ele falou, tenho certeza que você vai me contar. Vou. Então diz, como é que Deus está te chamando para brincar com ele? Ele falou, Deus está me chamando para brincar de aviãozinho com ele, cara. Aí o carioca ficou intrigado, né? Falou, Deus, aquele que, né, te conheceu dentro do ventre da sua mãe, que te separou, melhor dizendo, ele está te chamando para brincar de aviãozinho com ele. Aí o rapaz virou em toda a sua inocência. A primeira vez que ouve a voz de Deus, ele falou, claro, é isso, o que eu faço? Me dá uma instrução, por favor. O carioca, tentando ser engraçado, falou, cara, então, abre os seus braços e vai brincar de aviãozinho com Deus. E o cara pensou que ele estava falando sério e fez justamente isso. Ele abriu os seus braços e começou a brincar de aviãozinho com Deus, de um lado para outro, no meio de 6 pessoas. Ele ia fazia voos rasantes aqui, descia e virava ali, e passava por lá e aquela coisa toda, e as pessoas viram, graças a Deus eu não vi. Depois de aprender uma lição, eu fico imaginando, se aquele jovem tivesse vindo para mim e dito, David, Deus está me chamando para brincar de aviãozinho com ele, eu teria dito para ele, meu filho, vai orar. Vai orar porque você comeu muita pizza ontem, não é possível. Deus, que negócio é esse? Deus chamando para brincar de aviãozinho. Ele falou, Deus está me chamando para brincar de aviãozinho com ele. E no testemunho daquele rapaz no dia seguinte, ele falou que enquanto brincava de aviãozinho com Deus, ele sentia como que uma mão descer fundo em seu interior e arrancar todas aquelas raízes de amargura, arrancar toda aquela enfermidade, arrancar toda aquela doença. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Ele é o teu libertador, mas Ele é tudo, Ele é o teu amado. Ele pulou e riu e chorou por 2 horas enquanto testemunhava. E aquela unção, então, aquela alegria que estava naquele lugar começou a contagiar os demais 30 alunos que estavam ali presentes. E eu não tinha como fazer mais nada naquele último dia que eu tinha para lecionar a respeito de adoração. E aí eu falei, Deus, socorro, eu nunca ouvi um negócio assim antes. Eu nunca vi alguém brincar de aviãozinho contigo. Que negócio é esse, Pai? Me dá uma luz, faz a tua luz brilhar. E ele falou, filho, calma, abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, deixa eu te mostrar algo. E aí eu peguei, abri a Bíblia em 1 Coríntios, versículo 27, onde diz, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Obrigado por um aleluia. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Mas Deus escolheu a loucura deste mundo para confundir os sábios. Quem é Deus para você? Será que se Ele viesse a você e dissesse, meu filho, abra suas asas e venha voar comigo, ou mergulhe no meu rio, ou dance comigo, será que você sairia ao seu encontro? Porque é isso que o mundo está precisando, é isto que esta cidade está precisando. Homens e mulheres que são verdadeiros adoradores, que não limitam o seu Deus. Nós somos muitas vezes limitados pela nossa faculdade intelectual. Oséias 4:6 diz que perecemos porque nos falta entendimento. O que nós precisamos fazer é abrir mão do nosso entendimento para adotar e alinhar-nos ao entendimento de Deus, para que Ele seja em nós e através de nós tudo aquilo que Ele deseja ser, para que o mundo possa olhar para nós e ver não apenas um bando de religiosos, mas um bando de homens e de mulheres apaixonados, que verdadeiramente conhecem o abraço de Deus. Como eu disse ontem, em vários lugares onde eu tenho ido, pessoas têm chegado para mim e dito, David, eu nunca pude perceber, eu nunca soube que esse nível de intimidade, que essa dispensação de intimidade estava disponível para mim. Porque eu chegava na casa de Deus e cantava 3 canções rápidas, me alegrava com a banda, cantava 2 canções lentas, eu dava a minha oferta, ouvia uma mensagem de 40 minutos e depois ia embora para casa.
Entrava vazio e saía vazio. Eu não sabia o que era ir para a casa do meu amado e chegar diante dele e falar: amado meu, não importa o que vão pensar de mim nessa tarde, eu te quero. Eu quero entrar no teu rio, eu quero subir sobre tuas asas, eu quero ir a novas alturas, eu quero explorar novas profundidades. Eu quero chegar junto ao teu coração. Eu quero ser como o teu amado discípulo João, reclinar-me sobre o teu peito e ali ouvir o teu coração bater, 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 bater. Enquanto muitos galgam ministérios, e não tem nada com isso, não tem nada errado com isso. Existe um povo que Deus está levantando, que é desejoso de ganhar novos lugares em seu coração. Eu te quero, Deus. Eu fico imaginando se isso acontecesse nas igrejas, muitas das quais por onde eu passo, se de repente Deus viesse e desejasse brincar de aviãozinho com alguém, se essa pessoa saísse, eu já vi isso acontecer, pessoas, diáconos, caírem matando em cima da pessoa e sai no nome de Jesus, sai no nome de Jesus, sai no nome de Jesus. Um discernimento um quanto equivocado. Eu fico imaginando quanto a verdadeira liberdade de expressão. Estudando a respeito da adoração, duas coisas que eu mais amo estudar. Uma delas é a adoração, porque através do mesmo eu aprendo como tocar no coração de Deus. E a segunda é avivamento, porque eu aprendo como Deus quer tocar na terra. E enquanto eu estudava a respeito de adoração, uma definição que tocou meu coração, dentro de várias, porque a palavra adoração, ela desafia uma definição singular. Mas uma definição que mudou o meu coração diz que a adoração é a arte de expressar seu coração. Eu achei isso tremendo. Amei demais ver as dançarinas, os dançarinos aqui abandonados aos braços de Deus, não fazendo o que fazem para atrair os olhos do homem para si, e sim para atrair a glória de Deus para o nosso meio. Adoração, a arte de expressar o seu coração. Eu me lembro de quando eu tentava usufruir dessa arte, expressão do meu coração para conquistar a loira de quem eu falei com vocês ontem à noite, que é a minha esposa amada. Eu me lembro que certa vez, desejoso de tocar no coração dela, nós tínhamos 1 mês de namoro. E aí então eu fui levado para os Estados Unidos para fazer missões naquela nação por 1 mês. Então tínhamos 1 mês de namoro e eu fui levado, fiquei 1 mês longe dela. Então nos últimos dias, quando eu estava pronto para voltar para o Brasil, eu comecei a ficar aflito, porque eu dizia comigo mesmo: eu quero encontrar um presente que demonstre para essa mulher que eu sou comprometido, sou um homem sério, que realmente desejo passar com ela uma eternidade, aquela que Deus me permitir. E eu comecei a procurar então não fui convencional. Eu poderia ter encontrado um ursinho de pelúcia, afinal tinha 2 meses que estávamos namorando, um presente, um ausente. Eu podia ter comprado um par de brincos, uma pulseira, um colar, um pingente, uma peça de roupa, alguma coisa assim. Mas eu falei: não, eu preciso algo diferente, eu preciso algo que irá impactar essa mulher. Infelizmente, eu achei algo que impactou essa mulher. Eu procurei, saí, pedi ajuda. Cheguei então na casa dela com um sorriso daqueles que diz: abra alas, orelha, porque lá vem boca. Vocês conhecem esse sorriso? Esse é dos maiores que existe. Abre alas, orelha, porque lá vem boca. Cheguei então sorrindo, alegre, diante da casa dela, bati a campainha, estava com uma caixa enorme nas minhas mãos. Tínhamos 2 meses de namoro, estávamos aprendendo a nos conhecer. E aí então ela virou, olhou para mim, olhou para aquela caixa e pensou consigo mesmo, deve ser uma brincadeira dele, deve ter um bicho de pelúcia grande aí dentro, ou senão muito papel, e vou encontrar alguma coisinha pequenininha lá no fundo. Ela estava errada. E ela então olhou para mim, olhou, e eu disse: eu trouxe isso para você, meu amor, dos Estados Unidos, para provar o tamanho do meu amor. E ela olhou para a caixa e disse: é grande, né? Eu disse: é enorme, do tamanho do meu coração. A gente passa a ser criativo, no período assim de namoro, é impressionante. E aí então eu virei e falei: bom, pega, mas cuidado, porque é pesado também, assim, tem o peso do meu amor.
Oh, maravilha. Aí ela pegou e quase caiu no chão. Ela disse: uau, é pesado. Eu falei: deixa eu te ajudar. Aí levei e colocamos na mesa. E ela assim meio, estrangeiro, esquisito é esse? Que negócio é esse? Pensando que seria alguma coisa convencional, ela começou a abrir. E meus amados, para a alegria de todos, não era um ursinho de pelúcia. Alguém já ouviu essa história? Não era um ursinho de pelúcia, não era um anel, não era uma brincadeira, não era um cordãozinho, não era nada disso. Era nada mais, nada menos do que um micro-ondas. Eu estava mandando ela para a cozinha para o resto da minha vida, e eu não fazia a mínima ideia do que estava dizendo. Ela olhou e arregalou os olhos para mim e disse: o que é isso? É um mês de namoro. Um mês que você está comigo, você está me dando micro-ondas. Amorzinho, é uma expressão do meu coração. Ela fica vermelha até hoje quando eu falo a respeito do micro-ondas. Mas eu tenho boas notícias. O micro-ondas está muito bem, obrigado. E ela está casada comigo agora há um bom tempo, graças a Deus. Então, para vocês que estão precisando de dicas, não sigam essa, porque o negócio ficou feio. Sabe, mas procurando maneiras de expressar aquilo que estava no meu coração. Eu achava que eu ia arrebentar a boca do balão com aquele presente. Eu arrebentei, foi outra coisa. Minha cara no chão, foi isso que eu arrebentei. Ela ficou assim, sem saber o que dizer, totalmente sem graça. Eu achando que estava abafando, e ela, eu com um propósito, ela entendendo o outro. Poxa, o homem está me mandando para a cozinha para o resto da minha vida. A minha vida vai ter que ser cozinhar e esquentar o almoço dele todo dia. Que negócio. Não estou entendendo esse amor. Não estou te entendendo. Mas eu estava ali tentando e fazendo o melhor para expressar o meu coração para ela. Eu achava que um bichinho de pelúcia qualquer seria uma coisa assim, tem graça e tal. Os irlandeses são assim meio diferentes, meio esquisitos. Mas eu fiz por onde? Eu me lembro de uma vez, tentando impressioná-la também, eu levantei, abri o guarda-roupa e olhei e falei: o que eu vou fazer hoje para mostrar para ela que eu sou realmente comprometido com ela? Eu olhei então lá dentro e não vi nada, e assim escondido lá no cantinho eu vi um par de patins. Uma coisa que eu não havia feito há anos. Mas eu falei, para mostrar para essa mulher que eu sou diferente, que eu sou algo ou alguém em que ela pode investir, eu vou vestir esse par de patins e quase quebrar meu pescoço. Eu me lembro que eu vesti e passei por 4, 5 quarteirões até chegar na frente da casa dela. E para querer impressioná-la, eu falei: eu vou fazer o seguinte, e fiz. Eu apertei a campainha e desapareci. Aí na hora que eu vi a janela abrindo, fazendo aquele barulho, eu passei a 1000 por hora na frente dela. Amor, eu aqui. Aí eu peguei, dei uma volta lá embaixo, quase caí, quebrei minha perna e meu pescoço, levantei do chão e falei: eu vou subir esse morro patinando para mostrar para ela que o homem é bom. Eu peguei e comecei a patinar morro acima assim, e na hora que eu olho para a janela está fechada, eu falei: uai, mas que negócio é esse? Aí eu voltei de patins assim, quase caindo na frente da casa dela, apertei a campainha de novo, ela abriu assim, pela greta, falou: entra, pelo amor de Deus, você vai me matar de vergonha, homem. Os meus vizinhos vão... Vocês estão rindo? Mas eu tenho certeza que se permitisse que alguns de vocês contassem as suas historinhas aqui também, que a gente morreria de rir. Talvez eu perderia mais um cacho de cabelos. Mas investidas diferentes, coisas, sabe, anormais, atípicas, para fazer com que ela visse em mim uma pessoa diferente. E isso ela viu. Se gostou, não sei, mas viu e casou com essa pessoa diferente. Ela tem trabalhado em mim, graças a Deus. Eu tenho mudado em muitas áreas. Mas sabe, investindo sempre em maneiras de expressar o meu coração e mostrar para ela, sabe, não é o cotidiano que eu quero para ti, não é o normal que eu quero para você, é o anormal. É o atípico, é o diferente. Eu quero mostrar para você que eu estou disposto a levantar de manhã e a literalmente bolar esse tipo de coisa. Para ela foi um conto constrangedor, mas eu fico imaginando, e se fizéssemos isso para Deus? Deus, eu quero expressar o meu coração, porque Tu és tudo para mim. Tu és a razão do meu viver. Tu és a essência da minha adoração. Tu és o ar que eu respiro. Sem o Senhor eu não posso respirar, fica inútil.
Tu és a mão que me aconchega, Tu és tu. Uma pergunta que definirá o nível de intimidade que você alcançará na sua vida é esta: quem é Deus para você? Simão Bar-Jonas, ele teve a revelação, uma revelação obtida por ninguém mais, ninguém menos do que Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o ungido, Tu és o capaz, Tu és aquele que foi enviado para se fazer tristeza por nós, para que tornássemos alegres, para se fazer pobre, para que tornássemos ricos. Tu és tudo, és a razão do meu viver, és a razão da minha alegria, és aquele que tens transformado o meu pranto em festa. Tu és a pessoa que mais amo, Tu és a pessoa que mais quero. Eu te pergunto, quem é Deus para você? Em Salmos 48, versículo 10 diz: segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até os confins da terra. Nós podemos nos encaixar nesse versículo que diz: segundo é o teu nome, ó Deus, em minha vida, assim é o louvor que ofereço a Ti aqui e até os confins da terra. Louvor, adoração, intimidade, tudo relacionado ao conhecimento, tudo relacionado à revelação que você tem da pessoa de Deus. Se a tua revelação é gigantesca como Ele é, então o seu comportamento não é incoerente, sim coerente àquilo que você conhece como uma realidade em sua vida. Mas se o teu Deus tem um tamanho assim, médio, em função da tua revelação, então o seu louvor e a sua adoração e a sua intimidade também é média. Se o teu Deus é pequenininho, se o teu Deus é a garota que te traz até a igreja, ou o rapaz que te enche os olhos de alegria, então a tua intimidade também é pequenininha. Mas Deus está à procura de homens e mulheres brasileiros que estão dispostos a colocarem seus sonhos de lado. Não estou falando que você tem que abrir mão dos seus estudos, não é isso, mas colocarem os seus sonhos de lado e passarem um tempo na presença de Deus para descobrir: Deus, quais são os seus sonhos? O que queres que eu faça aqui em Jerusalém? O que queres que eu faça até os confins da terra? Qual é a nação que está clamando por Ti? Qual é o povo que está chorando por conhecer um homem verdadeiro e não apenas um homem religioso? O mundo está cheio de homens religiosos, o mundo está cheio de missionários religiosos. Mas nos dias em que nós estamos vivendo, não é isso que vai fazer a diferença, não, amados. Não são apenas os missionários, e sim os missionários adoradores, ou os adoradores missionários, que farão a diferença nos dias em que nós estamos vivendo. E é por estes que as nações do mundo estão clamando. Pessoas que responderam: eu sei quem Tu és, Deus, e o meu louvor e a minha adoração e a minha intimidade é segundo este conhecimento. És magnificentíssimo, disse um salmista certa vez. És tremendo. O teu louvor será glorioso. Faça glorioso o louvor de Deus. O que atrai Ele para a nossa presença, o que atrai este sobrenatural para o lugar onde nós estamos, são corações quebrantados, são corações famintos. Não são corações indiferentes e apáticos, não importa a sua posição. Muitas vezes chegamos na casa de Deus e achamos que sabemos tudo e que temos direito de fazer segundo o nosso entendimento. Abra o seu olho. Abra o seu olho. Porque não é segundo o nosso querer, é segundo o seu querer. Não é segundo aquilo que nós queremos, é segundo aquilo que Ele quer. Eu sei que o Brasil tem orado agora há anos por avivamento, mas muitos dentre os brasileiros têm dito a Deus como eu disse: Senhor, eu Te quero, mas eu quero desse jeito, dessa maneira, do meu modo de pensar, segundo a minha cultura. Só que não é isso que Ele está fazendo nesses dias. Ele está se levantando como Ele é. Está saindo da caixinha da religião ou da denominação. Obrigado por um aleluia. Está saindo da caixinha da denominação, da religião,
E está dizendo: eu sou o grande eu sou. Não o grande eu era, e nem o grande eu serei, mas o Deus da atualidade, o Deus do presente. Eu sou o grande eu sou, e estou à procura dos adoradores da atualidade. Quero convidar você a se colocar de pé, por favor. Sei que existem pessoas de diversas denominações aqui nessa tarde, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês: quem é Deus para vocês? Quem é Deus para você? Jovens, será que Ele é a razão da sua existência? Será que Ele é o motivo da sua alegria? Será que Ele consegue capturar o seu coração quando você chega em sua casa? Daquela mesma maneira que a garota dos seus sonhos captura o seu coração, ou o garoto dos seus sonhos captura o seu coração, ou o teu pai, o amor da tua mãe captura o seu coração. Será que Ele consegue fazer isso? Será que Ele consegue? A oração de um verdadeiro adorador: mais de ti, Deus, menos de mim. Mais de ti, menos de mim. Se você quer mais dele nessa tarde, princípio de noite, saia do seu lugar, venha até aqui na frente, deixa eu orar com você. Você que está com o coração apaixonado e deseja mais. Talvez muitos não poderão voltar essa noite em função de cultos em suas próprias igrejas, mas é à medida que o nosso coração vai se unindo ao coração do nosso irmão, e um clamor vai se elevando, Ele vem. Eu amo aquele Salmo 24 que diz: levante, ó, as suas cabeças, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Eu te digo que quando esse Rei da Glória entrar, muita coisa há de mudar na sua vida. Quando Ele chegar para valer, você já aceitou o seu amado Filho em seu coração e é cristão, graças a Deus. Mas não para aí não. Não é só isso que Ele tem para você não. É muito mais. Quando o Rei da Glória fizer morada em ti, quando Ele vier para valer como Ele é, com a sua glória Shekinah, com a sua glória Kabod, hebraico quer dizer peso. Aquela glória que faz nos descobrir que na realidade não somos nada, que os nossos talentos, apenas como talentos, não são nada. Deus está restaurando a arte, mas não coloque todas as suas fichas nisso aí não, porque não é só isso não. Está restaurando a dança, está restaurando a expressão do coração. Deus, contemple o meu coração, não apenas aquilo que profiro com meus lábios, mas contemple o meu coração enquanto canto, enquanto danço, e veja se há verdade naquilo que eu digo. Eu conheço avivalistas nessa nação e em outras nações também, mas muitos aqui no Brasil não gostam daquela canção Eu Quero É Deus, porque eles dizem que para a maior parte dos cristãos que cantam essa canção, essa não é uma realidade, é uma mentira. Não importa o que vão pensar de mim, eu te quero. Mas aí Deus vem com um santo tremor, aí Deus vem e começa a soprar e pessoas começam a cair, ou Ele vem com a sua alegria inefável e cheia de glória e você começa: opa, peraí Deus, não é assim não, não é isso que eu quero não, peraí, deixa eu sentar, me acomodar aqui, cruzar meus braços, aí você pode vir me tocar. Sempre impondo leis e regras para que Ele venha do jeito que a gente quer. Esses dias Ele está desejoso de ministros, labaredas, fogo, homens completamente incendiados. John Wesley, certa vez, sendo entrevistado, o entrevistador virou para ele e disse:
por que é que nos seus cultos sempre existem multidões e multidões e multidões de pessoas? O que acontece para tanta gente vir assistir os seus cultos? Ele virou e respondeu àquele repórter: é porque quando eu chego na casa de Deus, eu ateio fogo a mim mesmo e as pessoas vêm me assistir queimar. Fogo da paixão. Nada me para, nada me impede de expressar aquilo que há no meu interior por Ele, por aquele que me amou. Eu boto fogo em mim mesmo e danço, pulo, extravaso. E a notícia percorre pela cidade, as pessoas vêm ver que loucura é esse, que homem maluco é esse, que não é como todos os outros pastores conhecidos por aí, como todos os outros missionários conhecidos por aí, como todos os outros ministros de louvor conhecidos por aí, com grandes bandas e não sei o quê. Não, Cristo em mim, é esperança de mim. Eu não sei como expressar o amor que Ele possui por cada um de nós. Me faltam palavras. Eu não sei como expressar isso. Um amor que sobrepuja e supera o amor que eu sinto pela amada de minha alma, minha esposa. Um amor que supera o amor que o meu pai e minha mãe possuem por mim. Um amor que supera e sobrepuja aquilo que os meus filhos me oferecem quando me abraçam, me beijam e me encantam com seus olhares. O amor dele supera todas essas coisas. E é com este amor que ele está sempre aguardando-nos e dizendo: conheça o meu abraço. Talvez alguns de vocês nunca ouviram coisas assim em todas as suas vidas. Eu sei que algumas denominações isso é bem estranho. Acredite, foi bem estranho para mim também. Ele teve que queimar muita coisa para que eu pudesse hoje usufruir de um linguajar, especialmente sendo britânico. Acreditem, foi muito difícil. Mas faminto e sedento, eu cheguei diante dele com lágrimas e disse: Deus, eu não me aguento mais. Como ministro de louvor, como pastor, eu não me aguento mais. Eu estou cansado, estou enjoado, estou enojado de mim mesmo. Eu quero desaparecer. Ele veio e começou a me moer. Ele começou a me amassar, a me esmagar e arrancar toda a podridão, toda a sujeira, todo o egocentrismo que havia, toda a vanglória ou vanglória, não sei, que havia dentro de mim. Ao olhar para a congregação e ver ela reagir de uma certa maneira: poxa, que legal, olha o que eu estou fazendo. Não está fazendo nada, meu filho. O que está fazendo é Deus. Começou a moer, a moer, a moer. E aquela podridão foi saindo e saindo e saindo. Hoje eu não vivo em função de mim, não vivo em função do meu ministério, não vivo em função dos produtos que tenho. Eu quero é Deus. A cada dia eu quero é Deus. Não importa o que pensem a meu respeito, eu quero crescer no que diz respeito a uma intimidade real, verdadeira, sincera, não baseada apenas na música, não baseada apenas na letra de canções, e sim baseada num estilo de vida constante, quer através da música ou não. Quero me embriagar com seu amor. Me embriagar com seu amor. Isso está à nossa disposição. O seu abraço está à nossa disposição. Será que é isso que você quer? Costumeiramente, os nossos cultos têm hora para começar, mas não tem hora para acabar. Estaremos iniciando às 19 horas. Daqui uma hora, mais um período de encantamento na presença de Deus. Então, se você precisar se retirar, você é livre. Não há outro amor
nenhum outro amor como o do Senhor. Nem outra fonte, doce fonte como tu. Não há outro amigo, não há outro amigo, nenhum outro amigo como tu, Senhor. Nem outro irmão, nenhum outro irmão como tu. Não há outro amor, nenhum outro amor como o do Senhor. Nem outra fonte, doce fonte como tu. E até quando ficarei insatisfeito, pois preciso mais de ti. Pois em Sião nasci, o amor nascido em mim clama por ti, preciso de ti. Se eu sou curado por um toque do teu manto, Senhor, ou então, quanto mais do seu amor há para mim, eu nem posso imaginar. Atrai-me, leva-me, eu correrei pelas montanhas e por dentro dos vales, contigo correrei, contigo correrei, contigo correrei, contigo correrei. Será que você pode cantar isso? Contigo correrei, contigo correrei, contigo correrei. Onde quer que me enviar eu correrei, contigo correrei, contigo correrei, contigo correrei. Pois todas minhas fontes estão em ti. Diga isso comigo, todas minhas fontes estão em ti. Todas minhas fontes estão em ti. Todos juntos em uma só voz. Todas minhas fontes estão em ti. Todas, todas minhas fontes estão em ti. Não há outro amigo, nenhum outro amigo como tu, Senhor. Nem outro irmão, yes. Nenhum outro irmão, nenhum outro irmão como tu. Não há outro amor, nenhum outro amor como tu, Senhor.
em outra fonte, doce fonte como tu, pois todas minhas fontes, todas minhas fontes estão em ti. Declare isso comigo, yeah. Todas minhas fontes estão em ti. Todas minhas fontes estão em ti. Eu quero ouvir a sua voz. Todas minhas fontes estão em ti. Todas minhas fontes estão em ti. És tudo, tudo, tudo para mim. Oh, e todas minhas fontes estão em ti. As minhas fontes estão em ti, Senhor. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti, Senhor. Minhas fontes estão em ti. As minhas fontes estão em ti, Senhor. As minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti, Senhor. Minhas fontes estão em ti. Meu amor está em ti, Senhor.